Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic The Walking Dead, o líder do apocalipse. Capítulo 261. Pedido de Stevens. Ao ouvir as palavras da outra pessoa, o coração de Jason deu um salto de susto, surpreso. Seria possível que o exército da salvação tivesse aparecido? Contra quem? Desta vez Alex estava mais interessado, aguardando a resposta da outra parte. Um grupo de pessoas em nossa base. Então Stevens explicou, como se tivesse iniciado uma conversa. Após ouvir a explicação, Jason percebeu que havia entendido errado. Descobriu-se que não eram os salvadores, mas sim algumas pessoas que estavam do lado daquele grupo. A comunidade de Oceanside agora é controlada por um homem chamado Vincenzo. Esse homem usa reféns para ameaçar Stevens e os outros, obrigando-os a trabalhar para ele. Se não obedecerem, ele os mata, mas mais comumente eles apanham ou levam chutes. No momento, todos estão sofrendo por causa deles. Hoje era a vez de Stevens ficar de vigia. Quando viu aquele grupo de forasteiros, sua reação instintiva foi expulsá-los, mas, de repente, pensou: por que não aproveitar esse grupo para lançar um contra-ataque contra seus inimigos? Já faz mais de um ano desde o fim do mundo, e esta é a primeira vez que outros sobreviventes aparecem aqui. Ele acreditava que Vincenzo jamais havia considerado tal possibilidade. Caso contrário, não teria deixado apenas 2 pessoas na ponte. Então Stevens percebeu que aquela era uma oportunidade, uma que poderia nunca mais surgir se ele a deixasse escapar. Após ouvir a causa e o efeito do incidente, Jason começou a ponderar se tudo aquilo tinha valido a pena. O outro homem não suportou o silêncio ao perceber que Jason havia permanecido calado por tanto tempo. Temos muitos suprimentos. Temos todos os tipos de peixe seco e sal marinho. Não precisamos nos preocupar com comida, então poderíamos lhe oferecer muitos produtos. Jason o ignorou, calculando silenciosamente os ganhos e as perdas daquela situação, analisando cada pequeno detalhe. Depois de um tempo, perguntou: como sei que você é o mocinho e os tais invasores são os vilões? E quanto ao meu povo, se isso for uma armadilha? Stevens pareceu entender algo e ficou cada vez mais ansioso. Ao ouvir a pergunta, respondeu sem hesitar: posso trazer alguns dos homens de Stevens primeiro. Não são muitos. Quando seus homens estiverem escondidos, você poderá perguntar a eles pessoalmente o que quiser. Como posso ter certeza de que as pessoas que você chama não são seus cúmplices? Muita coisa pode dar errado aqui. Eu não sei a verdade. Você pode dizer o que quiser. Stevens já estava suando frio. Quanto mais pensava nisso, mais sentia que aquela era uma chance, mas o outro homem ainda não acreditava nele. Com o tempo, sua atitude mudou, tornando-se cada vez mais irritável. Então como posso fazer você acreditar em mim? Tudo que eu disse é verdade. Você disse que não havia mais de 10 pessoas do lado inimigo? Se for esse o caso, por que vocês não resistiram? Pelas suas palavras, posso deduzir que havia dezenas no seu grupo. Esses bastardos nunca nos deram qualquer chance de resistir. Encontraram um terreno elevado perto do nosso assentamento e enviam 2 pessoas ao nosso acampamento todos os dias para vigiar nosso trabalho. Se fizermos qualquer mudança que ameace a liderança deles, ameaçam matar nossas famílias. É por isso que posso ajudar vocês. Agora mesmo eles não sabem que vocês existem. Esta é uma chance de pegá-los de surpresa quando não estiverem prestando atenção. Vocês não têm medo de que sejamos os vilões? Se tomarmos o abrigo de vocês e continuarmos ameaçando com reféns, o que vai acontecer? A expressão de Stevens tornou-se inquieta. Ele realmente não havia considerado isso antes, mas então ele mostrou um olhar de impotência. O que posso fazer? Só posso esperar e rezar para que vocês não sejam esse tipo de gente. Se não forem, talvez possamos viver um pouco melhor nesta vida podre e sem vida. Pela expressão no rosto dele, parecia que ele não estava mentindo. Jason também analisou as palavras de Stevens mentalmente. A julgar pelas mulheres de Oceanside, não parecia que elas fossem do tipo que abusava fisicamente de outros sobreviventes antes do ataque dos salvadores. Mas Negan ainda assim escolheu matar todos os outros homens. Um pensamento gradualmente surgiu. Talvez Oceanside tivesse sido governada por um grupo de homens maus no início, talvez eles tenham sido derrubados por outros. E quando a desconfiança dos sobreviventes aumentou, eles resistiram aos salvadores, mas falharam. No fim, não importava quem tivesse matado aquele grupo. A existência deles havia tornado o resto de Oceanside extremamente xenófobo, e foi por isso que quando Rick chegou depois que Tara já estava no refúgio, eles se recusaram a lutar contra Negan. Essa explicação era totalmente plausível. Pensando nisso, Jason decidiu deixar Stevens ligar para aqueles supostos inimigos, mas antes de aceitar, ele ainda precisava perguntar sobre a situação deles. Primeiro, descreva sua situação. Quantas pessoas estão envolvidas? Que tipo de poder de fogo vocês têm? Conte-me tudo claramente. Ao perceber que a pessoa demonstrava interesse em ajudar, Stevens não hesitou e apresentou brevemente sua situação. Jason também solicitou informações adicionais cruciais. A conversa durou mais de 10 minutos. Então Jason chamou os membros da equipe para discutir o assunto. Depois de ouvirem o pedido da outra parte, a equipe achou ultrajante. Muitos expressaram objeções, e a opinião de Merle permaneceu basicamente a mesma do início. Se me perguntarem, acho que esse cara não tem boas intenções.
No começo, ele não queria saber nada sobre nós, e de repente quer nossa ajuda? Não importa como se olhe para isso, tem algo de muito errado. Independentemente do número de inimigos, se nos posicionarmos bem, não há força que possa nos derrotar. Já derrotamos grupos maiores, e isso também serviria de experiência para os novos recrutas. Se você pensa assim, então mataremos qualquer um que tentar nos ferir. Uma vez definido o plano de batalha, nosso grupo é mais do que suficiente. Glenn, por sua vez, estava bastante otimista. Aliás, era preciso dizer que o grupo de Atlanta estava todo otimista. Aos olhos deles, se o capitão achava que aquilo era viável, então não haveria problema algum. Quanto a como organizar os próximos passos, eles instintivamente confiavam em Jason. Então não tenho objeções. É isso. Nem eu. Já faz um tempo que não como peixe. Sentindo a confiança dos líderes, todos acreditaram que poderiam lidar com a situação sem grandes dificuldades. Stevens aguardou nervosamente nas proximidades da troca do turno da patrulha. Ele começou a verificar as horas com frequência. Agora restava apenas meia hora para a troca da guarda. Se os homens de Jason hesitassem, ele teria que desistir da ideia. Afinal, era apenas um plano improvisado. Se algo desse errado, eles seriam descobertos. Justo quando ele não conseguia mais conter a vontade de lembrar a outra pessoa, Jason finalmente saiu da parte de trás do carro. Como é que os chamamos? Ao ver que Jason concordara, o tom de Stevens tornou-se um pouco mais animado. Parecia que o próximo passo era crucial, e ele disse, nervoso, primeiro, enviarei 2 dos meus companheiros para ligar para alguém. Depois que chegarem, teremos no máximo meia hora para retornar e dar nosso relatório. Caso contrário, eles perceberão que algo está errado. Capítulo 262 Começo. Assim que os companheiros de Stevens partiram, Jason ficou para trás com T-Dog, enquanto Blaine e Michonne, Sasha e Elias se dirigiram para a parte superior da cabine de tiro do trailer, e o restante se escondeu na mata ao redor. Ao ver a expressão nervosa de Stevens, Jason o lembrou em tom frio. Se as coisas saírem um pouco diferentes do que você disse, é melhor aceitar que você será o primeiro a morrer. Não, não será assim. Stevens não tinha intenção de fazer joguinhos estúpidos com essas pessoas, pois seu objetivo agora era se libertar de seus opressores. Cerca de 10 minutos depois, vozes altas vieram do outro lado do container de ferro, especialmente a voz de um homem com um tom estrondoso. A essa altura, Jason e seu grupo já estavam posicionados em vários pontos estratégicos. Stevens, que diabos é esse veículo? Após o som de um motor desligando, um grupo de pessoas saiu rapidamente pela pequena porta do container, liderado por um homem baixo com cabelos despenteados. Ao entrarem no posto de vigia da ponte, mais de uma dúzia de pessoas surgiram atrás do homem baixo e começaram a cercar o trailer modificado e silencioso. Todos os tipos de armas brancas e de fogo que carregavam estavam apontadas para os estranhos que estavam ao lado de Stevens. Jason não se escondeu como os outros, simplesmente ficou ao lado de Stevens, encarando os recém-chegados como devia. A princípio, o olhar do homem baixo recaiu sobre o trailer modificado e os caminhões atrás dele com uma expressão claramente gananciosa, provavelmente entusiasmado com os suprimentos. Eles não têm armas boas o suficiente para nos enfrentar, e duvido que tenham munição suficiente para nos matar a todos. Jason, embora estivesse ao lado de Stevens, ainda não havia se revelado ao homem baixo, mas permanecia em uma posição que lhe permitia ver tudo, sem deixar de estar perto do homem que lhe pedirá ajuda. Ao ver Stevens desviar o olhar de vez em quando, o rosto do homem baixo demonstrou visível suspeita. Mas quando Stevens cruzou o olhar com o de Jason, cerrou os dentes nervosamente. Ergueu abruptamente a espingarda que tinha nas mãos e apontou o cano diretamente para o homem baixo. Que diabos você está fazendo, seu idiota? No momento em que o homem baixinho estava prestes a perguntar novamente sobre os caminhões silenciosos e sem motorista, ele parou abruptamente com a reviravolta dos acontecimentos e gritou com raiva. Stevens, que diabos você pensa que está fazendo? Você é algum tipo de idiota sem rumo? Não acho que ele seja tão estúpido. Admiro o fato de ele ter sido decisivo quando importava. Jason então desceu as escadas que levavam diretamente à ponte. Ele falava calmamente enquanto caminhava, sem demonstrar nenhum medo aparente, enquanto a dúzia de pessoas ao redor estava igualmente confusa com o que acabará de acontecer. Steven segurou a espingarda com firmeza e com o movimento rápido do ferrolho, ela foi carregada. A atmosfera ficou imediatamente tensa. Afinal, essas pessoas eram membros do grupo de Stevens que trabalhava na ponte e que agora deveriam substituir o grupo de patrulha. Mas Stevens já havia enviado seus homens para alertar os outros sem que seus inimigos percebessem sua existência. Olhando para o homem baixo à sua frente e depois para os rostos familiares próximos, Stevens explicou em voz alta para as pessoas ao seu redor. Escutem, eu já conversei sobre algo importante com este homem. Ele e sua equipe vão nos ajudar a nos livrar de Vincenzo e de toda a sua quadrilha. Não façam nenhuma besteira e principalmente não fiquem nervosos. Uma mulher que segurava uma pistola arregalou os olhos em descrença. Ela não conseguia imaginar que aquele tolo estivesse disposto a confiar em um bando de estranhos, e seu tom era de dúvida. Como você pode confiar em estranhos? Você sequer os conhece? A expressão de Stevens tornou-se feroz, e ele rosnou em voz grave. Vocês têm alguma outra maneira de se livrar de Vincenzo? Quanto tempo acham que podemos suportar a tortura que estamos sofrendo? Mais 10 dias? Vocês sabem muito bem da pouca comida que nos resta e mesmo assim, não conseguiremos mais.
Nenhum de vocês pode garantir que eles não nos matarão em poucos dias. A mulher ficou atonita com as palavras de Stevens e não conseguiu pensar em uma resposta por um instante. Mas uma tosse suave interrompeu a tensão entre os dois lados. Pessoal, escutem-me. Todo o grupo se voltou para Jason, que havia falado. Logo perceberam que seus olhos examinavam a área. Só então se deram conta de que um grupo de soldados fortemente armados os havia cercado, seu poder de fogo pressionando-os como um peso físico. Ao verem isso, as pessoas imediatamente largaram suas armas e levantaram as mãos. Podiam até não confiar nesses recém-chegados, mas não estavam dispostas a enfrentar armas de pólvora com aço frio. Isso era estupidez, não bravura. Assim que Jason percebeu que a situação estava sob o controle do seu grupo, ele parou de perder tempo e falou diretamente com eles. Muito bem, vou contar uma pequena história que beneficia ambos os lados. Stevens nos contratou para lidar com um grupo opressor entre vocês. Todos ao seu redor agora fazem parte da minha equipe. Quanto a você, ficará aqui de mãos atadas para sua própria segurança. Quanto tempo vai demorar, Merle? Perguntou Jason com um sorriso. Meia hora. Só espero que aqueles desgraçados sintam o poder da minha arma. Então ele se virou e apontou para o trailer modificado atrás dele. Todos seguiram seu olhar. Em algum momento uma metralhadora havia sido montada no teto, com os dois canos apontando ameaçadoramente para fora. Os veículos que vinham atrás também estavam equipados com metralhadoras pesadas na traseira. Ao verem isso, todos sentiram um arrepio na espinha. De onde diabos aquelas pessoas tinham vindo? Com esse poder de fogo, eles poderiam aniquilar a equipe de Vincenzo de olhos fechados. Nesse momento ninguém se opôs e todos se afastaram, enquanto Stevens pegava uma corda e começava a amarrar o homem baixinho, que não fazia parte do seu grupo original. Seus filhos da puta! Assim que tudo foi resolvido, Jason não se demorou. Fez um gesto para que Stevens liderasse o caminho, e o grupo atravessou rapidamente o pequeno acampamento em direção ao outro lado que dava para uma ilha. A ilha não era grande, mas era mais do que suficiente para as pessoas que ali viviam. A verdadeira razão pela qual suas reservas materiais diminuíam constantemente era o desperdício sem fim causado por Vincenzo e sua tripulação. Quanto mais rígido o controle sobre as atividades, menos produtivos todos se tornavam. Nesse instante, mais de 20 pessoas correram rapidamente para a ilha, atravessando a floresta. Elas tinham apenas meia hora, então o tempo era curto. Stevens estava visivelmente mais ansioso, sabendo que a vida de seu povo estava em risco. Enquanto corria, descreveu a situação básica do inimigo, apontando para uma área elevada à distância. É ali que fica o assentamento de Vincenzo. O nosso fica a oeste do deles, na floresta. Quantas entradas existem? Ambos os locais são vigiados, mas não há muitos guardas. Normalmente é apenas uma pessoa em cada entrada, e ninguém mais na área além da nossa equipe. Eles apenas ficam de olho nos nossos movimentos. Há algum ponto cego que possamos usar para chegar lá mais rápido? Sim, mas há um penhasco, muito perigoso. Após uma breve troca de palavras, Jason percebeu que Vincenzo havia escolhido um local fácil de defender e difícil de atacar. Mas como havia um ponto cego, ele poderia ser conquistado com o mínimo de dificuldade. Alguns membros do grupo, no entanto, mostraram-se relutantes, o que irritou muito Jason. Inicialmente, ele havia escolhido os membros menos experientes para que se acostumassem com essas situações, mas agora mudará de ideia. Por outro lado, Michonne perguntou a Stevens irritada, você não acha que deveria ter deixado isso claro desde o início? Stevens ficou nervoso. Naquele momento, ele só havia pensado se o plano poderia funcionar e não havia considerado explicar todos os detalhes com antecedência. Agora, ele se arrependia profundamente. Ele estava na pior posição de todas. Essas pessoas podiam simplesmente dar meia volta e ir embora, mas ele já havia conspirado contra Vincenzo. Se o grupo de Jason mudasse de ideia e desistisse, assim que Vincenzo descobrisse, Stevens estaria praticamente morto. Olhando fixamente para Jason, ele sabia que seu destino agora estava nas mãos daquele homem. Vamos para o outro lado do penhasco, disse Jason casualmente. Aliviado, Stevens não ousou hesitar e correu à frente para liderar o caminho. Vendo que seu capitão havia tomado uma decisão, o grupo parou de reclamar e continuou correndo, com os olhos atentos a qualquer sinal de problema. 10 minutos depois, chegaram à base do penhasco e ficaram olhando para ele em silêncio. Não era nem de longe tão perigoso quanto Stevens havia afirmado. Jason olhou para cima. Embora o penhasco fosse íngreme e não era muito alto, aos seus olhos, era fácil o suficiente para escalar. Com muitas rochas salientes para apoio. Movendo a arma para trás de si, ele disse ao grupo, me deem 10 minutos, depois vocês podem subir. Em seguida, ele apontou para uma trilha lateral que claramente havia sido feita pelo homem e acrescentou, lembre-se de como eu escalo este lugar. Chefe, eu vou com você, ofereceu John, preocupado. Ele não achava que a escalada seria um grande problema, então sugeriu ir junto. Mas Jason balançou a cabeça, já caminhando até a beira do penhasco. Apenas espere aqui, me seguir seria apenas uma perda de tempo. O grupo estava parado na base, observando seu capitão escalar a parede rochosa com a velocidade e agilidade de um macaco. John suspirou baixinho, pelo menos ele conhecia Jason bem o suficiente para ter certeza de que ele ficaria bem. Muito bem, vamos nos deslocar para lá e esperar, disse Merle, preparando o grupo caso algo inesperado acontecesse. Capítulo 263 em poucos minutos. Jason subiu rapidamente até o topo da encosta. Sim, aquilo só podia ser chamado de topo de uma encosta e não de montanha.
Ao chegar ao topo, encontrou um espaço aberto não muito pequeno, sem cercas ao redor e com apenas algumas casas de madeira. Elas eram exatamente iguais às casas de madeira do acampamento abaixo, provavelmente construídas pela mesma pessoa. Naquele momento, as entradas e saídas em ambos os lados do topo da encosta estavam de fato vigiadas. Um homem alto e magro estava sentado na entrada de frente para o acampamento de Stevens, enquanto outros dois estavam posicionados na entrada e na saída do lado oposto. Olhando em volta, Jason percebeu que ninguém cuidava do lugar há muito tempo, estava tomado pelo mato. Isso lhe era favorável, facilitando seu esconderijo. Sem perder tempo, ele se embrenhou na grama alta. Pelo que ele havia apurado, um grupo de Oceanside havia se juntado ao povo de Vincenzo. Como o grupo se dividira em facções para garantir que tivessem comida suficiente, os motivos de ambos os lados eram claros. Muitos decidiram seguir Vincenzo, eliminando assim a preocupação de passar fome. Um homem que acabará de comer estava sentado numa cadeira perto da porta dos fundos. A vida era bastante confortável para ele, embora claramente entediante, tão entediante que tudo o que ele conseguia fazer dia após dia era comer e dormir. Geralmente não havia outras atividades de lazer além de conversar, mas depois de morar ali por mais de um ano com apenas algumas pessoas com quem conversar, os assuntos se esgotaram. As pessoas falavam cada vez menos, encontrando suas próprias maneiras de passar o tempo. O homem simplesmente se deitou com uma expressão de conforto. Dormir todos os dias era a coisa mais confortável do mundo para ele. Mas desta vez, sentiu que seu corpo não estava numa posição confortável. Levantou-se para se mexer, mas de repente percebeu uma presença e vislumbrou um movimento com o canto do olho, algo pareceu correr para a grama. Confuso, o homem olhou para cima e ao redor, mas não viu absolutamente nada. Caramba, estou começando a ter alucinações. Fechando os olhos novamente, o homem se esticou sobre uma pedra em frente à porta, como uma foca preguiçosa. Não estava muito quente, o sol era agradável e teria sido uma pena não aproveitar o calor natural. Crocante. Que som foi esse? O pensamento mal lhe passou pela cabeça quando uma dor aguda o atingiu na cabeça e ele desmaiou. Momentos depois, uma figura surgiu rapidamente ao virar a esquina. Ninguém percebeu o que acabará de acontecer, e o homem jazia imóvel sobre a rocha como se estivesse simplesmente dormindo. A figura vestida de preto que se movia despercebida pelo acampamento era Jason. Logo após nocautear o homem, ele se escondeu atrás de uma casa e observou os arredores em silêncio. Ele esperava que a tarefa fosse demorada e difícil, mas parecia que as poucas pessoas ali estavam ociosas há muito tempo, ou talvez simplesmente não fossem muitas. Então a segurança era mínima. Jason balançou a cabeça. Provavelmente essas pessoas pensavam que contanto que o pessoal de Oceanside se comportasse e obedecesse às ordens, não haveria problemas. Matar, silenciar, reféns. Naquele instante, uma estranha sensação o invadiu, como se estivesse em uma missão da maior importância. A leve emoção o fez sentir-se verdadeiramente vivo. Movendo-se novamente, Jason chegou à parte de trás da casa central do acampamento e espiou por uma fresta. Era uma casa um pouco maior, com um pouco de feno espalhado pelo chão. Lá dentro havia um grupo de crianças, meninos e meninas. Eram os reféns que Stevens havia mencionado. Sem pressa para resgatá-los, Jason continuou andando até chegar à entrada do outro lado. Duas pessoas conversavam ali, completamente alheias à aproximação de alguém por trás. Jason pegou uma pequena pedra e a atirou contra a parede à esquerda deles. Baque! O ruído incomum não os alarmou muito. Eles apenas viraram a cabeça, curiosos. Jason não perdeu um segundo. Uma onda de força percorreu seus músculos enquanto ele desferia um golpe pesado no primeiro homem à sua frente. Atingido com uma força tremenda, os olhos do homem reviraram e ele desabou. Seu companheiro percebeu que algo estava errado e se virou para ver Jason. Ele estava prestes a gritar, mas Jason transformou seu punho em uma palma aberta e o atingiu diretamente na garganta. Uma onda de dor explodiu pelo corpo do homem, e quando ele abriu a boca para gritar, ficou horrorizado ao perceber que nenhum som saiu. Um instante depois, a coronha de uma arma o atingiu em cheio, deixando-o inconsciente. Arrastando os dois homens até a parede, Jason contou silenciosamente os números: 10 pessoas no total, 2 no centro da ilha e 3 em cada uma das duas entradas. Abandonando a ideia de libertar primeiro as crianças, Jason decidiu cuidar dos 4 homens que poderiam causar problemas. Olhando para o relógio, viu que 10 minutos haviam se passado. Caminhou em direção à porta da sala onde estavam os últimos 4, aguardando a chegada de sua equipe. Vários inimigos já haviam sido nocauteados e arrastados para o gramado. Desta vez, John liderou o grupo, deixando Merle na retaguarda. Em pouco tempo, alcançaram Jason, que estava agachado atrás de uma casa. Os dois lados trocaram sinais com as mãos. 4 pessoas armadas dentro da sala. Ao ver o sinal do capitão, John indicou que não havia problema, e então sacou uma granada de efeito moral do cinto, pronto para lançá-la. Jason fez um gesto para que ele esperasse. Levou algumas pessoas até a porta da frente da cabana, e assim que se posicionaram, um som agudo ecoou. Agora! Jason sussurrou, abrindo um buraco na porta no exato momento em que a granada de efeito moral entrou voando. Bum! Ah! Meus olhos! O que está acontecendo? Gritos ecoavam pela sala. Jason invadiu o local, arrombando a porta com um chute, e viu os 4 agarrando a cabeça em agonia, rolando no chão. Dwayne entrou junto com os outros. Eles rapidamente chutaram as armas para longe e apontaram suas armas para os homens. Em pouco tempo a situação estava sob controle.
Em 10 minutos, 8 pessoas foram amarradas e jogadas no espaço aberto no topo da encosta. Um homem corpulento fechou os olhos e gritou bem alto: "Quem são vocês? Por que nos atacaram?" O homem forte provavelmente era o líder, devia ser aquele chamado Vincenzo. Mas ninguém lhe dava atenção, deixando-o gritar o quanto quisesse. Stevens finalmente respirou aliviado, libertando imediatamente todas as crianças da casa e conduzindo-as até Jason. Bang! Bang! No momento em que ia falar, 2 tiros ecoaram do acampamento próximo. A expressão de Stevens mudou drasticamente, ele se virou e correu na direção do som. Com algumas instruções rápidas de Jason, os outros o seguiram. Não havia caos no acampamento quando eles chegaram. Só quando Stevens chegou lá é que percebeu que os tiros tinham vindo de um dos homens restantes de Vincenzo, que pressentiu que algo estava errado. Quando Stevens entrou no acampamento, um homem chamado Ramon o avistou e latiu asperamente. "Ei você! O que está acontecendo lá fora?" Stevens percebeu imediatamente que Ramon ainda não sabia o que tinha acontecido. Com uma expressão de pânico ele disse: "Wayne Vincenzo foi capturado por um grupo de estranhos." "O quê?" A expressão de raiva de Ramon vacilou. Ele olhou para o topo da encosta, decidindo consultar o chefe e trazer mais alguns homens. Mas assim que se virou para ir embora, a coronha de uma arma apareceu de repente diante de seu rosto. Baque! Os olhos de Ramon reviraram quando ele caiu no chão. De ambos os lados, um grande grupo avançou portando armas brancas. "Pessoal, não façam nenhuma besteira, esse homem é nosso amigo." "Stevens, o que está acontecendo aqui?" Um homem de meia-idade aproximou-se, olhando para Jason com cautela, obviamente preocupado com aquele estranho que aparecerá do nada. "Pessoal, ouçam bem, essas pessoas não são más. Elas apenas nos ajudaram a capturar Vincenzo e sua gangue." "Vincenzo foi capturado?" Capítulo 264 Conhecimento. O homem de meia-idade não pareceu satisfeito ao saber que seu inimigo havia sido capturado. Ao contrário dos outros que choravam de alegria, o mais velho empurrou o entusiasmado Stevens para o lado e disse: "Conte-me exatamente o que acabou de acontecer, em detalhes." Após Stevens dar sua explicação, o homem de meia-idade olhou para ele com evidente irritação. O coração de Stevens disparou. Ele sabia que aquele senhor não aprovava sua confiança em estranhos. Ignorando os murmúrios ao redor, o homem de meia-idade, que parecia ser o líder daquele abrigo, caminhou até Jason e estendeu a mão. "Olá, meu nome é Alberto, e está minha esposa, Natania." Jason assentiu com a cabeça. "Pode me chamar de Jason." A partir daí, as coisas ficaram muito mais simples. Jason discutiu com Alberto o que fazer com as pessoas que os vinham ameaçando há tanto tempo, sugerindo que fossem mortas. Ele deixou claro que não era pelo bem de Alberto. Seu grupo simplesmente não deixava inimigos vivos. Mas Alberto se recusou a executá-los. Em vez disso, trancou os 10 homens em uma sala sob vigilância e depois acompanhou o grupo de Jason até a ponte. "Senhor, esses suprimentos são sua recompensa por nos ajudar." Jason olhou ao redor e viu várias pessoas carregando bolsas e malas de vime repletas de armas. As bolsas continham peixe seco, camarão e outros alimentos em conserva que claramente haviam sido coletados pelos próprios moradores locais. Durante todo o tempo, Jason não fez nenhuma sugestão e simplesmente observou. Ele não negaria que queria falar sobre si mesmo e seu povo, mas decidiu não fazê-lo. A expressão de Alberto tornou-se subitamente severa, e seu tom carregava uma advertência. "Jason, não gostamos de contato com pessoas de fora. Mesmo que este seja nosso primeiro encontro, espero que seja o último. Somos uma comunidade autossuficiente. Não estamos interessados em trocar suprimentos. Em circunstâncias normais, nem sequer deixaríamos vocês irem embora, mas como vocês nos ajudaram, muitos aqui reconheceram a sua boa vontade. Então, espero que vocês possam esquecer este lugar quando seu povo for embora." Merle ergueu as sobrancelhas para John, passando a mão pela arma como se quisesse apontar o óbvio. O resto do grupo também pareceu irritado com as palavras de Alberto, mas Jason já esperava por isso. Se essas pessoas gostassem de falar demais, o Exército da Salvação não hesitaria em eliminá-las. "Suas palavras são tão calorosas que me fazem sentir em casa", disse Jason com um sorriso discreto. "Mas Alberto, você não acha arrogante falar assim depois de ter comido da mão de outro homem? Deixe-me lembrá-lo, a união faz a força. Seria melhor para o seu povo apático se tivéssemos algum tipo de relacionamento. Mas suponho que você não entenda essas palavras, não é?" A expressão de Alberto endureceu. Ele fez um gesto de desdém com a mão, seu significado era claro. Ao perceber a mente fechada do velho, Jason deu um sorriso irônico. Virou-se sem demonstrar qualquer preocupação e fez sinal para que seus homens carregassem os suprimentos nos veículos. Não havia como mudar a teimosia de um velho. Stevens aproximou-se nervoso. Estava descontente com a atitude rude de Alberto, mas também compreendia o motivo e só lhe restava tentar amenizar a situação. "Jason, eu sinto muito mesmo. O Alberto é um pouco teimoso, principalmente depois de ter sido vítima de um grupo externo que ameaçou nosso abrigo." Falando em Alberto, muitos outros também ficaram descontentes com o comportamento das pessoas que acabavam de salvar. Mesmo assim, Jason não disse nada, talvez tenha sido melhor assim. Muitos haviam observado a mesma atitude cautelosa em relação a estranhos, mesmo em Alexandria, a princípio. Mas agora, o próximo passo do grupo era começar a explorar Ohio. Eles não deveriam estar tão a oeste.
Muito provavelmente a localização era a mesma da linha do tempo original, o que significa que eles poderiam encontrar a comunidade em breve. Assim que todos os assuntos relacionados à comunidade fossem resolvidos, seria a hora de retornar à prisão. Nesse momento, o crescimento da base central marcaria a próxima fase de seus planos. Enquanto Jason caminhava, olhou para Stevens e disse: "Está tudo bem. Não se prenda aos detalhes, apenas esteja preparado." Aquela noite foi incomum. Para os 2 membros de Rank 2 da SCT, várias reuniões foram realizadas para informar a todos sobre as últimas notícias referentes à Commonwealth, e a organização ainda mais misteriosa, a CRM. Jason deu instruções aos seus homens mais próximos, enquanto Liam fez o mesmo em Alexandria com seus soldados de maior confiança. Mas quando Jason terminou sua explicação, todos pareciam calmos, o que o deixou intrigado. "Você não está nervoso?" "Chefe, a julgar pela sua explicação, somos tão fortes quanto esse CRM, ou até mais fortes. Não há motivo para muita preocupação. Além disso, você já deve ter um plano para lidar com eles." "Sim, ainda existem alguns planos em desenvolvimento." Nos dias que se seguiram, o grupo de Jason viajou pela Virgínia e entrou em Ohio, embora tenham evitado se aproximar muito da fronteira devido à presença do estado. Daí em diante, sempre que chegavam a um território desconhecido, tinham que fazer um reconhecimento cuidadoso. Jason vasculhou a área com calma, enviando soldados em todas as direções. Muitas pessoas foram realocadas para Alexandria e ao longo das semanas, seu número aumentou constantemente. Finalmente, ele conseguiu encontrar vestígios da comunidade. Jason apoiava a ideia de fusão. Com sua comunidade fornecendo soldados, a Commonwealth poderia servir como força policial para seus assentamentos. Ele não tinha intenção de destruí-los, então sua abordagem seria lenta e cautelosa. Mas ele jamais poderia aplicar essa mesma estratégia a uma futura busca por um posto avançado de CRM. Aquele grupo não negociava e não eram boas pessoas. A única abordagem possível seria cautela e sigilo. Enquanto isso, Alexandria não havia ficado parada. Deanna usou o rádio em larga escala para enviar mensagens, mudando constantemente de canal para contatar outras bases de sobreviventes. Na história original, Eugene passou muito tempo tentando fazer contato com o mundo exterior, portanto Jason não tinha grandes esperanças. Embora não tivessem conseguido contatar ninguém da Commonwealth, eles conseguiram estabelecer contato com a base central. Após uma breve troca de informações, Jason ficou sabendo de todos os detalhes sobre a situação de Rick e o andamento da expansão. O tempo passou lentamente. Enquanto Jason se dirigia rapidamente para a fronteira da Virgínia, numa pequena cidade a 100 quilômetros a noroeste, mais de 400 pessoas chegaram em mais de uma dúzia de caminhões e grandes caminhões-tanque. Vários veículos pararam em frente a um armazém, e do primeiro caminhão saiu um homem com jaqueta de couro. Ele tinha cabelo curto e barba parada. Não era alto, mas era musculoso. Com um gesto de mão, um grupo de homens e mulheres maltrapilhos saiu da traseira de um ônibus. Todos carregavam armas brancas e seus olhos estavam fixos no prédio à frente. Após dezenas de pessoas desembarcarem, um grupo armado a seguiu. O destino daqueles que estavam dentro do armazém não seria a sobrevivência. As pessoas à frente marcharam em direção ao armazém e logo, gritos de morte ecoaram de dentro. 10 minutos depois, vários homens armados apareceram e se aproximaram do homem com a jaqueta de couro preta. "Chefe, o interior foi liberado." Ao ouvir isso, o homem vestido de couro assentiu com a cabeça e entrou lentamente no armazém, instruindo os outros a começarem a mover os suprimentos. Ele conduziu algumas pessoas para uma área que lembrava um escritório, mas que já havia sido esvaziada. Entrou, sentou-se no sofá e fez um gesto para que os outros se sentassem também. Um homem de semblante severo foi o primeiro a falar. "Chefe, amanhã levarei pessoas para procurar sobreviventes." O homem de jaqueta de couro recostou-se com um tom de voz entediado. "Reúnam tudo aqui. Estamos indo para Washington. Não percam tempo neste lugar." "Sim, chefe." Um homem alto acrescentou. "Chefe, se houver mulheres entre esses sobreviventes, posso. Você sabe. Envie-me as 2 melhores, e você pode fazer o que quiser com o resto." Um lampejo de raiva iluminou os olhos do homem alto, mas desapareceu rapidamente, substituído por um sorriso. "Muito bem, chefe. Garanto que ficará satisfeito com os resultados." Capítulo 265. De volta à base central. Nos arredores de Atlanta, havia um armazém cheio de suprimentos. Hoje, Rick liderou uma equipe para organizar uma operação de coleta em larga escala. Fazia 3 meses desde que ele havia tomado a última base militar, e esta foi a primeira vez que ele liderou pessoalmente uma equipe após reorganizar os suprimentos. Shane também tinha ido à base de Rick para ajudá-lo a organizar a operação, enquanto na base de crescimento, Elias estava atuando como principal líder. Quanto aos problemas recentes de Rick, eles surgiram depois que Lori descobriu sobre o encontro com os canibais e as inúmeras mortes causadas pelos zumbis evoluídos. O escândalo provocado por sua esposa foi avassalador, tornando difícil para ele se dedicar tanto à base quanto à sua família. Ele sabia perfeitamente o que sua esposa queria dizer. Agora ele era o líder da base e não podia se arriscar a cada passo. Se algo acontecesse, não seria apenas sua família que sofreria, a base que ele comandava também seria afetada. Após muita reflexão, ele decidiu permanecer na base por um tempo, pelo menos até que sua filha crescesse. Sua esposa havia acabado de dar à luz e seu estado mental ainda era instável.
Felizmente havia muitas pessoas conhecidas e confiáveis por perto. A filha mais nova de Herschel, Beth, por exemplo, frequentemente acompanhava Lori e a ajudava a cuidar de Judith, o que dava a Rick mais tempo livre para administrar a base com seriedade. Grandes expedições eram lideradas por Mike e ocasionalmente por Guillermo. Rick parou por um momento e finalmente teve uma conversa muito séria com sua esposa na noite anterior. Só então ele conseguiu sair hoje com a mente tranquila. Já havia se passado quase 1 ano e meio desde o fim do mundo, e os materiais disponíveis para coleta estavam se tornando cada vez mais escassos. Nos últimos meses, a base havia dependido principalmente de remessas de mercadorias provenientes de contêineres no porto. Por isso, a base de crescimento foi encarregada de produzir suprimentos essenciais, enquanto a base central se concentrava na agricultura em larga escala para a produção de alimentos. Atlanta era um dos principais portos interiores do país, e sempre houve uma enorme quantidade de suprimentos na área portuária, alimentos, medicamentos, produtos de primeira necessidade, equipamentos médicos, barcos de pesca e muitos outros recursos cruciais. Bases próximas enviaram um grande número de soldados para limpar o porto e, em seguida, bloquearam várias estradas que davam acesso direto a ele com contêineres cheios de sacos de areia, deixando passagens especiais conhecidas apenas pelas bases da SCT. Sam havia liderado inúmeras operações para tomar bases militares. Algumas haviam sido abandonadas, mas outras foram transformadas em postos avançados para expandir seu território. A limpeza do porto levou muitos dias. Graças ao equipamento recebido da base militar, eles tiveram acesso a equipamentos de proteção que minimizaram as baixas durante a operação. Atualmente, equipes especiais são responsáveis por eliminar os zumbis com lanças e lâminas curtas. Os caminhantes foram então classificados em categorias. W1 eram os lentos, W2, os que conseguiam correr em alta velocidade, e os mais raros, W3, eram inteligentes e rápidos. Havia outros também, embora suas diferenças ainda não estivessem claras. Mesmo assim, dezenas de pessoas morreram, mas no fim, as áreas foram finalmente limpas. Após inúmeras mortes e acidentes desastrosos, a situação no porto estabilizou-se. Um grupo permanente de pessoal foi ali destacado, e diariamente, grandes quantidades de materiais eram transportadas de volta à base, triadas e armazenadas por categorias. Antes da partida de Jason, esses contêineres haviam sido incorporados aos planos gerais de expansão de todas as bases, não apenas pelos suprimentos que continham, mas também porque os próprios contêineres eram extremamente úteis. Com um grande número de contêineres, desde que as florestas circundantes fossem desmatadas, era fácil construir novos muros para defender as zonas externas. Porto de Atlanta. Rick inspecionava as operações em vários armazéns, checando o relógio de vez em quando. Podia-se dizer que os bens naquele enorme armazém eram a prioridade máxima para todos os sobreviventes. Com a mentalidade de não deixar lugares importantes abandonados por muito tempo, ele ainda tinha muitos planos em andamento. Nesse instante, Shane saiu de um armazém com alguns homens. De longe, Rick pôde ver claramente a expressão de frustração em seu rosto. Suspirando baixinho, Rick pensou, este já é o 4º armazém hoje, e nosso comboio ainda nem encheu os caminhões. Marque este local como Zona Verde. Não devemos perder mais tempo aqui. Nada? Perguntou Rick ao se aproximar de Shane. Shane simplesmente balançou a cabeça e enxugou o suor do rosto com a mão. Não sobrou muita coisa nesses shoppings. Meu pessoal transferiu quase tudo para a base de crescimento nos primeiros meses. Shane estava irritado. 2 pessoas haviam morrido sob seu comando durante a operação de limpeza. Embora essas perdas fossem comuns, isso não o impedia de ficar furioso com as mortes causadas pelos zumbis de olhos vermelhos. Olhando para seu bom irmão, Rick apenas sorriu. Ele sabia que Shane estava apenas desabafando e que logo recuperaria sua motivação assim que chegassem aos próximos locais. Logo depois, Rick viu os outros grupos saindo do shopping de armazéns, liderados por Guillermo e Morgan, que também carregavam apenas algumas sacolas nas mãos. Silenciosamente, Rick abriu o mapa de Atlanta e desenhou uma grande cruz sobre o armazém atual com seu marcador. Como estamos percorrendo zonas que nossos homens ainda não exploraram, precisamos ter cautela. Rick deu um tapinha na lateral do carro e o grupo continuou em direção ao próximo objetivo. Desta vez, o objetivo principal não era comida, mas sim remédios e outros suprimentos. As áreas que eles estavam vasculhando eram áreas que eles nunca tinham visitado antes. Então, eles revistaram centros comerciais, marcaram as áreas saqueadas e continuaram avançando. Sentado no carro, Shane olhou para os veículos abandonados ao longo da estrada. As vitrines de muitas lojas ao longo da rua estavam quebradas, com diversas mercadorias espalhadas do lado de fora das portas, destruídas por pedestres ou saqueadores. Vamos até cidades próximas e explorar a área. Está cada vez mais difícil encontrar algo nos arredores da zona urbana, e a maioria dos caminhantes da cidade já foi embora. Agora, os condados vizinhos são mais perigosos, e pouquíssimas pessoas fora do nosso grupo se aventuram por lá. Após ouvir as palavras de Shane, Rick refletiu por um instante e assentiu. Shane fazia sentido. O pequeno comboio parou rapidamente no acostamento e seguiu em direção a uma cidade próxima. Em pouco tempo, o grupo chegou à cidade mais próxima marcada no mapa. Não havia muitos caminhantes nas ruas, e as folhas caídas na estrada mostravam que o lugar estava deserto há muito tempo.
Até mesmo as placas de muitos edifícios haviam desabado. Para surpresa de Rick, as lojas ali pareciam estar em boas condições. Todas as lojas de beira de estrada ainda estavam fechadas. Não havia certeza se havia suprimentos dentro delas, mas era pelo menos um bom sinal. Logo, Rick fixou seus olhos em um prédio de 3 andares, um supermercado na cidade. As portas estavam trancadas, mas através das janelas de vidro ele conseguia distinguir vagamente prateleiras ainda repletas de mercadorias lá dentro. Rick parou o carro em frente ao supermercado sem hesitar e dirigiu-se ao grupo atrás dele. Todos, permaneçam unidos. Não atirem a menos que seja absolutamente necessário. Ele colocou a mão na maçaneta e empurrou. A porta do supermercado rangeu ao abrir. Rick deixou 2 homens perto dos veículos para ficarem de prontidão, enquanto o restante entrou na loja junto. Ainda havia muitos produtos nas prateleiras. Rick olhou em volta. Não muito longe da entrada no primeiro andar, havia uma banca que devia ter servido de frutas, mas agora tudo estava apodrecido. Farejando o ar, ele percebeu que, embora o supermercado tivesse cheiro de mofo, não havia nenhum odor de cadáveres em decomposição. Ele ergueu o queixo em direção ao outro lado, e Shane, que entendeu imediatamente, conduziu alguns homens naquela direção. Todos começaram a reunir suprimentos. Rick liderou outro grupo em direção ao lado oposto. Após uma varredura completa, não encontraram vestígios de zumbis no supermercado. As prateleiras ainda continham uma grande variedade de alimentos, apenas algumas seções estavam vazias. Rick examinou os rótulos e percebeu que os produtos que faltavam eram principalmente alimentos enlatados, pão, biscoitos e similares. Tem alguém aqui? Perguntou Rick em voz baixa quando Shane se aproximou. Ninguém respondeu Shane. Capítulo 266 A decisão de Rick. Shane balançou levemente a cabeça, mas seus olhos se voltaram para a entrada do segundo andar. Guilhermo, que estava atrás dele, também se aproximou e perguntou, um tanto confuso. Não há nenhum zumbi por perto, e a porta nem estava trancada. Por que ninguém veio aqui procurar suprimentos? É muito estranho. Você acha que as pessoas desta área evacuaram no início do caos? Duvido muito que seja algum tipo de armadilha. Shane parecia incerto, embora as chances de ser uma armadilha fossem pequenas. Mesmo assim, ele olhou para Rick em busca de respostas. Rick balançou a cabeça levemente e apontou para as prateleiras próximas. Parece que alguém veio aqui buscar suprimentos, mas já faz muito tempo. Olhe para o chão. Mesmo com a nossa quantidade, é improvável que alguém esteja esperando em emboscada. Ao ouvirem as palavras de Rick, várias pessoas olharam para baixo e perceberam que, além de suas próprias pegadas recentes, o chão empoeirado não apresentava novas marcas. Sob as prateleiras, porém, uma série de pegadas irregulares se estendia até a porta. Quem quer que tenha conhecido este lugar deve ter vindo buscar coisas, mas por algum motivo nunca mais voltou. E, no entanto, ainda havia tanta comida, tanta que nem mesmo uma família de 10 pessoas conseguiria consumi-la em um ano. Talvez eles simplesmente não tenham tido sorte, disse Morgan, sem ver nada de errado na situação. Mas ele também sabia que neste mundo tudo era possível. Talvez os sobreviventes que vieram para cá tivessem morrido antes de conseguir voltar, transformando-se em zumbis. Então, já que as coisas tomaram esse rumo, precisamos agir rápido, disse Rick de repente. Guilherme assentiu com a cabeça, pegou seu rádio e chamou os outros que carregavam mochilas. Logo depois, deu a ordem e todos começaram a se mover, carregando sacos de comida em direção aos caminhões militares. Mesmo que as bases já tivessem suprimentos suficientes, a política era esvaziar tudo e lacrar os recipientes antes que estragassem. Havia comida em abundância no primeiro andar. Mais de uma dúzia de pessoas enchiam freneticamente carrinhos de compras, principalmente de condimentos. No térreo, os condimentos eram escassos. A comida não faltava, mas as refeições eram insossas, então, sempre que saíam para comer, os temperos eram prioridade máxima. Enquanto todos estavam ocupados movendo suprimentos, Rick e Shane subiram as escadas. O segundo andar era mais escuro que o primeiro. Os dois se moviam entre as prateleiras, um após o outro, mas assim que viraram a esquina, Rick ficou desapontado. Este andar só tinha roupas e brinquedos infantis. Mesmo assim, depois de pensar um pouco, ele decidiu trazer alguns brinquedos e roupas para as crianças da base. Shane deu uma risadinha, pegando um brinquedo de construção. As crianças com certeza vão gostar disso. Todos esses livros não são muito divertidos, precisamos levar alguns desses. Ao pensar em Cal, Rick não conseguiu conter um sorriso afetuoso. Eles vão gostar. Cal também deveria curtir uma coisa dessas. Logo depois, o grupo saiu do supermercado. A essa altura, vários caminhões militares já estavam carregados com suprimentos. Rick parou Shane, que estava prestes a entrar em um veículo. Shane, leve todos de volta primeiro. Quero fazer um pequeno desvio. Alcanço vocês depois. Onde você está indo? Se você olhar o mapa, verá uma cidadezinha no caminho de volta. Vou dar uma volta e conferir. Rick apontou na direção. Senhor, então devemos ir todos juntos, disse um homem com uma bandana na cabeça e muitas tatuagens. Ele e vários outros estavam saindo do supermercado com as últimas caixas e carrinhos de comida. Tendo ouvido as intenções de Rick, ele não pôde deixar de ficar um pouco animado. Era a primeira vez que ele saía para buscar suprimentos, e já tinha conseguido muita coisa, além de alguns itens para uso pessoal dos quais poderia se gabar para os amigos. Seus músculos pareciam fortes o suficiente para derrubar inúmeros zumbis.
Ele olhou Rick diretamente nos olhos, esperando por sua resposta. Mas, para sua decepção, Rick balançou a cabeça negativamente. Deu um tapinha no ombro do homem Miguel, e disse com um sorriso: agradeço muito. É bom trabalhar duro, mas não será necessário desta vez. Miguel obedeceu com um sorriso, levando os suprimentos para outro veículo. Shane então agarrou o braço de Rick e o puxou alguns passos para o lado, claramente confuso. O que você está pensando? Acha que eu vou deixar você ir sozinho? Se alguma coisa acontecer com você, como eu vou explicar para Lori? Os olhos de Shane se arregalaram enquanto ele encarava Rick, sem entender o que se passava na cabeça do amigo. Ao ver Shane tão ansioso, Rick compreendeu sua preocupação. Ele suavizou suas palavras. Ei, Shane, não vai acontecer nada. Só quero dar uma olhada na área. E se alguém vier comigo? Eu vou com ele. A voz de Morgan veio de trás deles. Ele estava ouvindo, e quando ouviu que Rick queria fazer um desvio, se ofereceu imediatamente. Morgan, sua esposa e seu filho ainda estão esperando por você. Rick poderia aceitar a vinda de outra pessoa, mas não de Morgan. Ele não queria colocá-lo em risco. Morgan balançou a cabeça com um sorriso calmo e explicou. Rick, eu passei pelo inferno. Tive inúmeras chances de morrer, mas não morri. Podemos ajudar muito mais pessoas. Isso é algo que minha família entende perfeitamente bem. Não é verdade? Fiz um bom trabalho no Texas. Jason confiou em mim, e eu sei o que estou fazendo. Ao ouvir as palavras de Morgan, Rick não tentou convencê-lo mais. Em vez disso, chamou Guilhermo e disse, certo, então está decidido. Nós três, Guilhermo, Morgan e eu, iremos. Shane manteremos contato caso algo aconteça. Dessa vez, Shane não insistiu. Afinal, Rick estava apenas dirigindo até uma pequena cidade nos arredores para fazer um reconhecimento. O risco não era muito alto. Mesmo que houvesse infectados, não deveria ser perigoso, a menos que houvesse um ataque surpresa de sobreviventes desconhecidos. Assim que a decisão foi tomada, o veículo que usariam foi abastecido com suprimentos de emergência. Após uma breve despedida, Shane entrou em uma caminhonete e liderou o restante do grupo de volta. Rick estudou o mapa por um tempo, escolheu uma rota e então eles partiram. Ao longo do caminho, encontraram alguns caminhantes dispersos, mas nada que representasse uma ameaça significativa. Logo, a pequena cidade surgiu ao longe. O céu estava carregado de nuvens, o sol escondido atrás delas, projetando sombras sobre o carro. Ao chegarem aos arredores da cidade, viram a placa na entrada coberta de grafite. Rick inclinou-se para ver mais de perto. A maioria eram nomes de pessoas, junto com frases raivosas e desesperadas, misturadas com palavras desbotadas e borradas pela chuva. Cada vez que saíam da prisão e voltavam, a sensação era diferente. A base central, que antes fora uma prisão para detentos, agora se tornará uma enorme fortaleza. Cidades ainda não reivindicadas pela comunidade permaneciam abandonadas. Guilhermo diminuiu a velocidade do carro, dirigindo com cuidado pela rua principal da cidade. Não havia muitos cadáveres, mas alguns estavam espalhados pela estrada. Ao contrário da cidade, não havia outdoors por toda parte. Os olhos de Rick percorreram as casas dos dois lados. Ele queria ter certeza de que não havia outros sobreviventes ali. O número de pessoas na base ainda estava crescendo lentamente, principalmente porque cada expedição de suprimentos também tinha como foco a busca por sobreviventes. Jason disse certa vez a Rick, não se preocupe muito com os maus. A melhor época para reunir sobreviventes é nos primeiros dias do apocalipse. Anos depois, os que sobrevivem raramente são simples. Quando sua própria força atingir um certo nível, eles se adaptarão à tendência de qualquer maneira, juntamente com uma seleção rigorosa de quem é admitido. Rick, perdido em pensamentos, de repente percebeu um clarão no canto do olho. Imediatamente focou o olhar na janela de um prédio próximo. Uma garota de vestido branco estava parada ali, olhando fixamente para fora. Capítulo 267 Situação desconcertante. Parar. Ao comando de Rick, Guilhermo freou bruscamente, olhando em volta nervosamente, pensando ter se deparado com algum perigo invisível. À direita, veja, há sobreviventes lá em cima. Rick apontou para um pequeno prédio à frente, sinalizando para Guilhermo dirigir naquela direção. Guilhermo soltou um suspiro secreto de alívio, pois pensara que fosse algum tipo de emboscada. Logo, o carro diminuiu a velocidade. Rick assumiu a liderança, rifou em punho, e saiu, examinando cuidadosamente o segundo andar do prédio. Morgan também saiu em silêncio, ficando ao lado de Rick enquanto perguntava, tem certeza de que há sobreviventes aqui? Rick apontou para uma janela do segundo andar e disse firmemente, eles estão lá em cima. Eu vi uma menininha de vestido branco. Morgan olhou com os olhos semicerrados para o prédio, uma estrutura de 3 andares feita de tijolos vermelhos, com caixilhos de madeira branca nas janelas. Uma grande árvore crescia bem ao lado da entrada principal, bloqueando parte da fachada. Seu tronco se inclinava quase contra a porta do pequeno prédio. Quando os 3 homens se aproximaram da porta amarelo clara, perceberam que ela estava apenas fechada, não trancada. Eles a empurraram e entraram. Quando Rick mencionou a garotinha, Guilhermo estremeceu sem motivo aparente. A cena parecia estranhamente familiar, a menina na janela. Não era uma cena clássica de filmes de fantasmas? Mas o pensamento passou rapidamente por sua mente inquieta. Ele sacou a arma da cintura e seguiu de perto os 2 homens mais corajosos à sua frente. Naquele momento, o sol ainda estava escondido atrás das nuvens.
A luz fraca que entrava pelas janelas fazia o cômodo parecer ainda mais escuro. Rick havia presumido inicialmente que os 3 andares pertenciam a uma única família, mas ao entrar percebeu que o prédio era dividido entre 2 residências. Cuidado com as portas. Entendi. Rick subiu as escadas até o 2º andar, segurando firme seu Colt Python. Uma vez lá, ele tinha certeza, alguém devia estar ali. Havia sinais de atividade humana por toda parte. O lixo estava amontoado no corredor, tão fresco que sugeria que alguém o havia despejado recentemente de um cômodo. Rick se agachou para verificar, confirmando que não estava ali há muito tempo. Ele não tinha certeza da situação lá dentro, mas como havia crianças, imaginou que uma família devia estar morando ali. Isso significava que o risco era relativamente baixo. Bom. Rick finalmente escolheu o método mais simples e direto, bater na porta. Morgan e Guilhermo apertaram os punhos de suas armas, escutando atentamente. Logo, uma voz feminina fraca respondeu de dentro, carregada de ansiedade e curiosidade. Quem é você? Rick sabia que ela devia tê-lo visto através da porta. Deu um passo para trás, bateu com o distintivo de xerife no peito e disse: Olha, meu nome é Rick Grimes. Sim, sou o xerife do condado de King, em Atlanta. Acabei de subir as escadas e vi uma garotinha, então pensei que pudesse haver sobreviventes aqui. Vim verificar se vocês precisam de ajuda. A mulher lá dentro ficou em silêncio por um instante antes da porta se abrir lentamente rangendo. Uma mulher magra de meia-idade apareceu com os olhos cautelosos enquanto olhava para a arma de Rick, mas prosseguiu com a pergunta. Condado de King? Por que a polícia estaria aqui? Rick percebeu o olhar dela, guardou a arma e balançou a cabeça, impotente. Senhora, todo o sistema de lei e ordem entrou em colapso. Oficialmente não sou mais policial. Neste momento todos nós, incluindo a senhora, somos apenas sobreviventes. Assim que Rick terminou, uma jovem de cabelos longos correu para o lado da mulher. Ela era de uma beleza estonteante, com os cabelos escuros e lisos caindo soltos sobre os ombros. Em suas mãos, ela segurava uma pistola, apontada diretamente para Rick. Seus olhos penetrantes o encararam fixamente. Não se mexa. Rick congelou. Deu um leve sinal de negação com a cabeça para Morgan e Guilhermo, indicando que não agissem precipitadamente. Então, ergueu as mãos lentamente e disse: Eu já disse, sou policial. A jovem olhou para ele e disparou. Você pode mentir para minha irmã, mas não pode mentir para mim. Estou lhe dizendo, sou policial do Departamento de Polícia de Atlanta. Rick deu uma risadinha discreta, balançando a cabeça. Não, você não é. O que? Eu disse, você não é policial. Eu sou policial. Consigo saber num piscar de olhos se alguém é de verdade ou não. Seu rosto endureceu. Ela não esperava que ele a desmascarasse tão rápido, mas insistiu teimosamente. Estou na corporação há pouco tempo, mas tirei as melhores notas em todas as provas da academia de polícia. Veja só. Rick estendeu lentamente uma das mãos, pressionando o ar suavemente para acalmá-la. Escute, não quero lhe fazer mal algum. Caso contrário, já haveria 2 corpos neste andar. A incredulidade em seu rosto era evidente. Rick murmurou: Guilhermo, Morgan, vamos embora. O olhar da jovem se voltou para as figuras que ladeavam a porta, 2 homens em uniformes militares, fortemente armados. Se tivessem a intenção de atacar, já o teriam feito há muito tempo. Mas ela ainda não estava convencida. Em vez de convidá-los a entrar, observou os uniformes e perguntou desconfiada. Você é militar? Rick balançou a cabeça. Nós também somos sobreviventes. Só encontramos algumas armas e equipamentos. Os uniformes facilitam a saída, então os usamos. Os olhos da garota se estreitaram. Ela hesitou, depois olhou para a mulher ao seu lado antes de dizer em tom ameaçador. Tenho armas e munição suficientes nesta casa para aguentar 20 anos e matar todos vocês 10 vezes. Então, sejam francos comigo, entenderam? Claro, estamos aqui apenas para ajudar. A voz de Rick era firme, seu tom deliberado, a cadência quase hipnótica. Isso fez com que a garota quisesse, contra sua vontade, acreditar nele. Finalmente, ela baixou a arma, voltou para dentro da sala e fez um gesto em direção ao sofá. Sente-se. Vamos conversar. Rick olhou para trás, para Morgan e Guilhermo. Ambos pareciam inquietos, mas Rick balançou a cabeça discretamente, conduzindo-os para dentro da sala. A casa não era grande, mas era aconchegante e acolhedora. O sol do final da tarde estava fraco, então uma vela queimava na sala de estar. Um senhor idoso estava sentado no sofá com um livro na mão. Havia outras 2 pessoas presentes, e Rick vislumbrou que elas estavam lendo quando entraram. O velho parecia estar contando uma história para uma menina. Quando Rick e os outros entraram, ele olhou para cima e os cumprimentou com um sorriso gentil. Rick assentiu com a cabeça e sentou-se no sofá com Morgan e Guilhermo. A jovem que havia empunhado a arma ainda parecia hesitante, mas mesmo assim disse: Podem colocar as armas sobre a mesa? Capítulo 268 Nós somos o futuro da humanidade. Era evidente que os outros estavam um pouco nervosos, mas a família parecia bem. Pelo menos a garota de antes não parecia ser uma má pessoa. Então Rick tomou a iniciativa e colocou sua arma na mesa de centro à sua frente. A garota puxou uma cadeira, olhou para as armas que os 3 homens haviam deixado no chão e não pôde deixar de suspirar de exaustão. Você trouxe todas as armas da cidade? Morgan pareceu um pouco envergonhada e soltou um suspiro de impotência. Não importa se estivermos carregando 10 facas. Armas não significam muito se você não se sentir seguro perto de nós, certo?
A garota inclinou a cadeira para frente e sentou-se com as pernas abertas, apoiando os braços no encosto. Ela olhou para Rick e os outros dois. Apresentem-se. Meu nome é Ellen, esta é minha irmã Noah, a garotinha que vocês viram na janela é Katia, e o homem no sofá é Gary. Rick Grimes. Eu sou Morgan. Guilhermo, é assim que você pode me chamar. Ellen esboçou um sorriso doce, estendendo seu pequeno punho em direção aos três, expectante. Eles se entreolharam por alguns segundos antes de Guilhermo ser o primeiro a reagir, estendendo a mão para cumprimentá-la. Morgan, lembrando-se de uma garota chamada Tara em Alexandria, fez o mesmo. Finalmente, Rick também apertou a mão dela. Ellen bateu palmas com um sorriso alegre e então perguntou: Então, por que você está aqui? Rick interrompeu suavemente. Sei que você tem muitas perguntas, mas posso fazer algumas primeiro? Após examinar a sala com o olhar, ele começou. Quantos zumbis você matou? A expressão de Ellen tornou-se pensativa. Ela respondeu com certa incerteza. 1 dúzia dos normais. Quanto aos que correm como cães raivosos, só consegui matar um. Quantas pessoas você matou? Nunca matamos os vivos. Todos na sala balançaram a cabeça negativamente, com medo de que Rick e os outros pudessem entender errado. Ellen quase levantou a mão para jurar, mas então Rick fez a última pergunta. Por quê? Os olhos de Rick se voltaram para Gary no sofá. Ele percebeu que o homem parecia ter problemas nas pernas, com dificuldade para se mover. Morgan dirigiu-se a ele diretamente. Senhor Gary, posso lhe perguntar uma coisa? O senhor sempre morou aqui? Gary era, na verdade, um homem falante, mas devido ao problema na perna, não tinha planejado falar a princípio. Mesmo assim, ao ver Ellen sendo excepcionalmente amigável, ele não queria que esses estranhos tivessem uma impressão errada. E agora que Rick insistia com aquelas perguntas, Gary não conseguiu ficar calado. Fingiu indiferença e respondeu. Sim, estamos morando aqui o tempo todo. Rick acenou levemente com a cabeça, seus olhos vagando em direção ao encosto do sofá. Ele apontou para Katia, sentada ao lado de Gary. Essa é sua neta? Ela é uma menina linda. Ele tirou um pedaço de chocolate do bolso e o estendeu para ele. Katia, certo? Você gostaria de um pouco de chocolate? A cabecinha que estava escondida atrás do sofá espiou ao ver a guloseima. Ela claramente a queria, mas hesitou, encolhendo-se novamente. Gary olhou para Katia com uma expressão de dor e explicou. Ela passou por muita coisa desde que todo esse inferno começou. Ela não fala há muito tempo. Rick ficou atônito e permaneceu em silêncio por um momento. Depois de entregar o pedaço de chocolate para Katia, ele se virou para Ellen. A situação da Katia, acho que entendi. O que vou dizer agora é muito importante. Espero que todos reflitam bem sobre isso. Ao ver Ellen assentir com a cabeça, Rick reuniu as palavras e falou calmamente. Imagino que você esteja curioso para saber quem somos. Deixe-me explicar. Eu sou mesmo um policial. Desde o fim do mundo, aos poucos fui reunindo um grande grupo de pessoas. Morgan e Guilhermo são amigos que conheci logo no início. Juntos construímos um assentamento. Organizamos viagens diárias para buscar suprimentos, cada vez nos afastando mais do nosso refúgio. Desta vez, passamos por esta cidade e vimos Katia na janela. Foi por isso que viemos, para ver como você está. Rick primeiro explicou o motivo de estarem ali, depois compartilhou informações sobre a base. Quando ele terminou, Ellen olhou para os três em choque. Ela não esperava que os estranhos fossem tão organizados, e descobrir que o homem à sua frente era o líder de um grupo assim. Seus olhos se arregalaram em espanto. Meu Deus! Quer dizer que você tem centenas de pessoas sob seu comando? Todos sobreviventes como nós? Vocês ainda têm um hospital? Cultivaram a terra? Criaram gado? Meu Deus, é como a sociedade antes de tudo isso acontecer. Rick e os outros sorriram ao ver a reação dela. A garota que no começo se esforçara tanto para ser durona agora parecia quase uma amiga. Eles não são meus subordinados. Todos ali são minha família. E eu não sou o líder da base. O verdadeiro líder, aquele que organiza tudo, tem outras coisas importantes para cuidar. Ele está fora agora, então até ele voltar, eu estou no comando, corrigiu Rick gentilmente. Ellen assentiu em silêncio. Noah, que até então permanecerá quieta, de repente se pronunciou. Ela olhou para Morgan e perguntou. Estive ouvindo o policial Rick falar, mas... Senhor Morgan, poderia nos contar sobre sua vida naquele lugar que ele mencionou? Morgan não se surpreendeu ao ser interpelado. Ele lhe deu um sorriso caloroso e disse lentamente. Eu também tenho um filho da idade da Katia. Ele e minha esposa estão na base. Esse é o único motivo pelo qual me atrevo a deixá-los, para garantir que possam viver em segurança. Do ponto de vista pessoal, só quero que minha família tenha o que comer, roupas e possa viver com alguma normalidade neste mundo. Durante o tempo que passei no assentamento, todos foram muito gentis. Sou muito grato a todas as pessoas que trabalham juntas com compaixão. Nunca imaginei que eles pudessem construir um assentamento tão grande em apenas um ano, e fazê-lo crescer tanto. Gary falou de repente, segurando Katia nos braços e acariciando seus cabelos macios. Um traço de relutância brilhou em seus olhos. Guilhermo interrompeu, falando rápida e firmemente. Nosso capitão é um homem muito determinado. Se você o conhecer, ficará surpreso. Um verdadeiro líder, alguém que sempre pensa no futuro. Morgan assentiu profundamente, concordando. Se não fosse por ele e seu povo, minha família não teria sobrevivido por tanto tempo. A minha também. Toda a minha família deve muito ao Jason, nosso líder. Ele toma as decisões difíceis que nos mantêm firmes, acrescentou Rick com um sorriso. Morgan disse com convicção serena.
Não se preocupem. As pessoas na nossa base são soldados, policiais e gente experiente. Elas vão ficar bem. E não somos mais centenas, somos milhares. Somos o futuro da humanidade. Capítulo 269 A decisão de ser um fardo. Esse grupo, que na realidade parecia mais uma família, observava em silêncio o trio liderado por Rick. Inesperadamente mencionaram apenas o líder que não estava presente no momento, mas mesmo assim, falaram muito bem dele. Não era preciso ser muito observador para perceber que todos aqueles homens haviam sido salvos por ele. Ellen não conseguia evitar sentir um grande interesse por aquela pessoa. Ela repetia o nome dele silenciosamente várias vezes, planejando encontrá-lo quando tivesse a oportunidade no futuro. As poucas pessoas reunidas naquela sala conversaram entre si por um longo tempo. E aquele grupo de sobreviventes foi relaxando cada vez mais à medida que compreendia que tipo de pessoas eram os membros do grupo de Rick. No fim, até a pequena Katia não precisou mais ficar escondida. Em vez disso, ficou de lado, ouvindo a conversa em silêncio, piscando seus grandes olhos de vez em quando. Sem que ninguém percebesse, a noite caiu lentamente. Foi então que uma voz surgiu pelo intercomunicador do rádio de Rick. Zezé. Rick, você consegue me ouvir? No momento em que o grupo conversava animadamente, uma voz repentina assustou a todos. A origem da voz era ninguém menos que o amigo Shane, embora eles tenham percebido que ele estava sendo empurrado por Lori, que parecia preocupada. Entendi. Lori, ouvi o que você acabou de dizer. Lori, estou bem. Já é tarde. Você não pretende voltar hoje? Observando a luz tênue do céu lá fora pela janela, Rick pegou o rádio e apertou o botão do intercomunicador. Zezé. Me desculpe, Lori, mas tudo indica que não poderei voltar hoje. Encontramos um bom grupo de sobreviventes e, como você sabe, sempre leva um tempo para se entrosar. Depois que Rick disse isso, levou alguns minutos até que a voz de Lori voltasse a soar no rádio. Você não me disse que com certeza voltaria hoje? Olhando para as pessoas ao seu redor, que observavam em silêncio, Rick mostrou uma expressão de total impotência e, finalmente, não conseguiu evitar falar em tom de desculpas. A culpa é minha, eu não pensei direito. Voltarei amanhã sem falta, ok? Muito bem. Rick, você precisa ter muito cuidado lá fora e lembre-se daqueles zumbis que se movem à noite. Você me ouviu? Sim, descanse um pouco, volto amanhã sem falta. Depois de guardar o rádio na caixa, Gary, que estava ao seu lado, esboçou um sorriso. Sua esposa? Rick sorriu e acenou levemente com a cabeça em resposta. Nem mesmo a esposa de Morgan ficou tão nervosa quando ele foi para o Texas. Ou talvez ela não tenha descoberto que eles quase morreram nas mãos daqueles lunáticos que mandaram crianças com facas para brigar. Guilhermo brincou no momento em que achou que o humor era necessário, mas logo percebeu que todos o olhavam com expressões estranhas. Bem, é por isso que estou solteiro, murmurou Guilhermo, só então percebendo que o que disse fora de lugar. Gary demonstrou surpresa, mas ao ver a garotinha chamada Katia, sorriu com compreensão. Parece que você já passou por muita coisa e conhece o mundo melhor do que nós agora. Mas você deveria estar feliz. É maravilhoso sentir que você é importante para alguém, mesmo que não haja laços de sangue. Morgan sentiu com empatia. Pensando no que Gary acabará de dizer, olhou para o rígido Guilhermo ao seu lado e ainda fez outra piada. Mesmo que não pareça, acho que minha esposa é igual. Confirmaremos quando voltarmos, haha. Todos os homens exibiram expressões de quem sabia de algo. O grupo naquele prédio conversou até tarde da noite, e só quando o estômago de Morgan roncou que Ellen percebeu que era tarde e que precisava preparar algo para comer. Ao ver que várias pessoas iriam passar a noite ali, Gary apontou para a porta. Fique conosco, não se preocupe com nada e deixe que os outros ajudem a limpar um quarto para que você possa passar a noite. Rick olhou para o céu que escurecia gradualmente lá fora e só conseguiu acenar com a cabeça impotente. Nesse momento, Guilhermo pegou uma mochila e trouxe comida, afinal, ele não sabia se havia comida suficiente para todos ali. Então, dormiremos no quarto ao lado. A conversa daquela tarde quase dissipou a hostilidade que o grupo sentia por Rick e os outros. Vendo que eles iriam passar a noite ali, Ellen e sua irmã Noah começaram a preparar o espaço para eles. Para expressar sua gratidão e confiança, Rick planejou oferecer a esse grupo de sobreviventes um jantar suntuoso naquela noite e, ao mesmo tempo, discutirem mais detalhes sobre como trazê-los de volta à base. Já fazia muito tempo que aquela casa não era tão animada. Gary bebeu bastante vinho durante o jantar, e Rick acabou ajudando-o a ir para o quarto. Assim que Rick o colocou no chão, sentiu Gary agarrando suas roupas. Olhando para trás, viu que o homem ainda estava bêbado, encarando-o com os olhos arregalados. Podemos falar? Rick não entendeu o que ele queria dizer, mas mesmo assim assentiu com a cabeça e sentou-se perto da janela, pronto para ouvir o que quer que aquele homem tivesse a dizer. O rosto de Gary estava um pouco vermelho por causa do álcool em seu corpo. Embora o vinho o tivesse acalmado um pouco, ele ainda tinha algo a dizer a Rick, o líder daquele povo. Sabe? Aos poucos, fui aprendendo o que significava ser um homem depois que Katia nasceu. Como seu único guardião, minha tarefa era protegê-la de todo o mal, e agora acabei assim. Enquanto falava, a expressão de Gary demonstrava uma profunda sensação de impotência, e ele bateu na perna. Mais do que ninguém, ele odiava o fato de ter ficado aleijado quando o mundo acabou. Quando Katia, sua filha de coração, mais precisava dele, ele só podia ficar sentado numa cadeira, incapaz de fazer qualquer coisa. Rick interrompeu rapidamente os movimentos de Gary.
Ele conseguia entender o estado de espírito do homem, mas não podia simplesmente ficar parado. Deu um tapinha no ombro de Gary em sinal de empatia, segurou seu braço e falou suavemente. Escute, Katia é uma garota forte. Ellen e Noah são garotas fortes que não te abandonariam. Você quer manter o grupo unido? Agora não é hora de desmoronar. Tudo o que você precisa fazer. Não, a única coisa que você precisa fazer é se manter forte diante da sua família, entendeu? Gary, aos poucos, recompôs sua expressão. Segurou a mão de Rick e implorou. Eu te imploro, leve Ellen e os outros com você quando for embora amanhã. Até que eles possam viver em segurança. E Katia, espero que um dia ela volte a falar, ela ainda é tão jovem. Rick se inclinou para mais perto, olhando para Gary com uma expressão estranha. Ele não sabia o que lhe dizer e depois de ajudá-lo, saiu da sala. Na manhã seguinte, Rick acordou cedo. O tempo estava ainda pior hoje. O céu começara a garoar e o ar lá fora estava mais frio. Rick olhou para o chão molhado pela chuva na estrada e começou a pensar nos preparativos necessários para o inverno. Gary! Mas naquele instante, um grito repentino veio do quarto ao lado. Os nervos de Rick, que antes estavam relaxados, se contraíram instantaneamente. Ele pegou seu colte da mesa e saiu correndo do quarto. Toque, toque, toque. Batendo com força na porta ao lado da sua, uma sinistra premonição surgiu na mente de Rick. Por algum motivo, as palavras de Gary da noite anterior ecoavam em sua mente. Clac! Naquele momento foi Katia quem abriu a porta, e Noah empurrou a menina para a sala de estar para esperar. Rick observou em silêncio e assim que entrou no quarto, viu Ellen apontando uma arma para Gary na cama. Suas mãos tremiam violentamente. E quando Rick olhou para a cama, congelou. Gary estava convulsionando. Ah! Nesse instante Gary soltou um rosnado baixo. Aquele som era muito familiar para Rick zumbi. Gary havia se transformado em um zumbi. Rick rapidamente se aproximou e amparou Ellen, que já estava em prantos. Só então ele percebeu que um pedaço de papel havia caído de suas mãos trêmulas. Rick se abaixou e pegou o papel. Era uma carta de Gary. Depois de ler rapidamente o conteúdo, Rick sentiu que o pai deitado na cama havia subitamente se tornado incrivelmente corajoso. Para não sobrecarregar ninguém, ele escolheu tirar a própria vida, sem perceber que talvez pudesse ter continuado a viver sem que seus problemas fossem realmente um problema. Capítulo 270 Preocupações de Lori. Nesse instante Morgan e Guilhermo também entraram correndo no quarto, e os movimentos de Gary na cama os assustaram. O homem com quem eles estavam conversando e rindo até ontem simplesmente havia desaparecido, e agora o zumbi estava amarrado à cama. Rick parecia ser o mais afetado do grupo, então entregou a carta que tinha em mãos para Morgan e os outros, e ajudou Ellen, que estava sem fôlego e não conseguia parar de chorar, a sair da sala. Seja forte, Gary sabia que você seria muito forte, pense na Kate. Ao ouvir Rick mencionar Katia, as duas irmãs se viraram. A garotinha que estava sentada em uma cadeira caminhou silenciosamente até elas, parecendo extremamente frágil, com uma expressão deplorável que nenhuma criança deveria ter. Noah abraçou Katia e voltou para a cadeira, sentando-se sem entender como tudo aquilo tinha acontecido. Ellen também se aproximou e abraçou a irmã e a garota que, embora não fosse de sangue, havia se tornado mais do que família depois de sobreviverem juntas por todo esse tempo. Rick não pôde deixar de suspirar ao ver as três se abraçando. Por volta do meio-dia, Rick e os outros finalmente desceram as escadas, seguidos por Ellen, Katia e Noah, que também saíram carregando mochilas enormes nos ombros. As duas meninas lançaram um último olhar para a janela do segundo andar, enxugaram as lágrimas em silêncio. Depois se viraram e caminharam em direção ao caminhão estacionado não muito longe dali. Guilhermo cedeu de bom grado o assento da última fila e passou para o fundo do carro, enquanto as três meninas se sentaram na última fila. Morgan dirigiu o veículo e saiu lentamente do pequeno prédio. O caminhão seguiu na direção de onde eles tinham vindo. Morgan dirigia de forma relativamente constante, mas não em alta velocidade, e as pessoas dentro do veículo não disseram nada. Rick olhou para a saída da cidade à frente, mas seus pensamentos ainda estavam em Gary. O carro fez a curva e estava a apenas cerca de 50 metros da saída para a estrada principal quando parou repentinamente. Rick foi surpreendido pela freada repentina de Morgan, e sua expressão um tanto apática se iluminou instantaneamente. O que foi? Rick olhou para Morgan e perguntou, confuso. Os olhos de Morgan estavam arregalados, examinando o cruzamento com medo estampado no rosto. Ele não respondeu a Rick de imediato, e Rick lentamente virou a cabeça para olhar para frente. Caminhantes. Inúmeros caminhantes. Naquele momento a saída da cidade estava completamente cercada por eles. Felizmente, aqueles mortos aglomerados a menos de 200 metros de distância eram apenas do tipo comum. Que bom, são apenas zumbis comuns, murmurou Guilhermo em voz grave, apertando firmemente a pistola na mão. Morgan ficou paralisado por um instante, depois engatou rapidamente a marcha ré. O motor do caminhão rugiu enquanto ele dava ré em alta velocidade, virando bruscamente para tomar a direção oposta antes de sair pelo outro lado. Como é que ver milhares de zumbis pode ser um alívio, seu maluco? Ellen, na última fila, estava tão apavorada que seu rosto empalideceu. Ela abraçou Katia com força ao seu lado, e as duas simplesmente abaixaram a cabeça, recusando-se a olhar para qualquer coisa ao redor. Logo chegaram ao outro lado da cidade, mas só então perceberam que a dimensão da horda havia superado suas expectativas e que provavelmente estavam cercados.
Rick sacou a arma e engatilhou-a, gritando para Guilhermo atrás dele: Guilhermo, entre no carro agora. Morgan olhou para as ruas congestionadas de zumbis ao redor e lançou um olhar para Rick ao seu lado com um traço de pânico. Por que não encontramos uma casa para nos escondermos por enquanto? Talvez essa horda passe logo. Balançando a cabeça, Rick apontou para os zumbis que avançavam pela estrada lateral e disse: Não podemos mais. Agora a única opção é atropelá-los, porque se sairmos agora, morreremos presos tentando encontrar abrigo. Nesse instante, Guilhermo, que estava na carroceria da caminhonete, passou para o banco traseiro. Vários caminhantes mais rápidos já haviam se atirado contra a lataria do veículo. Rostos apodrecidos pressionados contra o vidro, olhos brancos fixos nas pessoas lá dentro. Abriram a boca roendo as janelas, atraídos pela carne viva no interior, e começaram a cercar lentamente a caminhonete. Ellen, na última fila, apontou repentinamente para um cruzamento não muito distante e gritou bem alto: Morgan, vire ali, tem uma saída. Vendo que ainda havia um resquício de esperança, Morgan rapidamente virou o volante e o caminhão disparou na direção indicada por Ellen. Os zumbis que se agarravam à lateral do veículo perderam a força e caíram no chão, enquanto outros zumbis na traseira começaram a persegui-los. E lá estava, uma estradinha que saía do outro lado da cidade. Morgan não ousou perder tempo, pisou fundo no acelerador. Observando a pequena cidade desaparecer gradualmente atrás deles, o grupo começou a suar frio. Talvez um único momento de hesitação e todos teriam ficado presos ali. Para onde vamos? Vamos continuar seguindo por esta estrada, ver se conseguimos virar mais para o norte e depois voltar. O caminhão se afastou lentamente da estrada. Ao mesmo tempo, de volta à prisão. Na praça do quintal, Shane estava cercado por várias mulheres. Ele ficou parado ali, observando suas expressões, sem saber o que fazer. Ao seu redor estavam mulheres que vinham se destacando cada vez mais nos treinamentos. Como ele era responsável pelas tarefas externas diárias na base, todas essas mulheres haviam se aproximado dele. Andrea, sendo a mais franca entre eles, basicamente assumiu a liderança nas negociações. Já saímos com o time muitas vezes. Por que não podemos sair sozinhos agora? Se não, qual o sentido de treinar todo dia se não podemos fazer nada? Shane ficou sem palavras. Essas mulheres já tinham ido à floresta algumas vezes em grupo, e agora queriam se defender sozinhas contra caminhantes mais fortes? Seu tempo de treinamento foi muito curto. Não posso permitir que você corra riscos sérios. Sem mencionar o que aconteceria se você cometesse um erro ou se deparasse com zumbis W2, ninguém poderia vir em seu auxílio. Você acha que é tão simples assim? Mesmo com equipes sofisticadas, soldados morrem todos os dias. Não subestime isso. Ignorando suas palavras, Andrea continuou insistindo em seu ponto de vista. Não iremos longe, mas você não pode nos manter presas na base para sempre. Todo mundo tem uma primeira vez, não é? Shane acenou com a mão impacientemente e disse: Sou um detentor de autoridade de classe 3. Se eu disser que você não está pronto, você não está pronto. Entendeu? Muito bem, tenho muito o que fazer. Conversamos mais tarde. Após Shane terminar de falar, ele se virou e caminhou em direção ao jardim da frente. As mulheres olharam para as costas dele com amargura, mas não havia nada que pudessem fazer. Nesse instante, Amy viu Lori saindo correndo de casa às pressas. Ao avistar Shane, ela gritou para que o impedisse. As mulheres perceberam que algo estava errado e se reuniram para ouvir. Lori falou em tom nervoso. Rick e os outros se depararam com uma horda de zumbis. Shane, você precisa ir ajudá-los. Ei, calma, Lori, você está assustando todo mundo. Explique claramente o que você acabou de ouvir. Seguindo o conselho de Shane, ela respirou fundo para se acalmar e continuou. Eu estava conversando com o Rick na sala de comunicações, e ele disse que eles se depararam com uma grande horda de zumbis e o caminho de volta está bloqueado. Eles têm no máximo meio tanque de gasolina. Se não conseguirem se mover, podem ficar presos. Você precisa pensar em uma maneira de ajudá-los. Se Lori não tivesse dito aquilo, ele não teria prestado atenção nenhuma. Mas ele não conseguia ignorar os sentimentos da esposa do amigo, mesmo que aquela situação estivesse se tornando muito incômoda para ele. ZZ. Rick, você consegue me ouvir? Shane falando. ZZ. Após esperar um pouco, apenas estática robótica saiu do interfone, e o rosto de Lori empalideceu ainda mais. Justo quando algumas pessoas começavam a sentir desespero. ZZ. Shane, entendido. Aqui é o Rick. O rosto dela relaxou um pouco, e Shane pegou o rádio continuando. Você está bem? Acabei de saber pela sua esposa que você encontrou uma horda de zumbis. É muito perigoso? Por enquanto estamos bem, mas essa horda é bem grande e não poderemos voltar à base por um tempo. Certo, mantenham-se em contato o tempo todo. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.